O assunto de hoje diz respeito ao corte de 30% do orçamento destinado às universidades federais e aos institutos federais no Brasil. Isso que foi anunciado no dia 30 de abril, na terça-feira, anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. E então, o assunto que eu quero trazer aqui hoje diz respeito a esse corte. No início, o anúncio sobre o corte estava assim mais direcionado especificamente a 3 universidades inclusive que tem assim um trabalho muito rico, né? Universidade assim que tem um reconhecimento não só no Brasil, mas em todo o mundo, que tem assim uma classificação muito boa, inclusive no que diz respeito a pesquisas, no que diz respeito à pós-graduação, no que diz respeito a todo o trabalho acadêmico, né? Então são 3 universidades que lá no início teve assim o anúncio, né, desse corte orçamentário. Uma é a UNB, a Universidade de Brasília. A outra é a Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. E a outra, a Universidade Federal da Bahia, né? No início foram assim essas 3 universidades que teve assim o anúncio, né, desse corte orçamentário. E aí a UNB, segundo o reitor, né, da UNB, ele detectou já um bloqueio de 38 milhões na UNB, né? Isso já foi detectado, segundo assim o anúncio do reitor. E agora a notícia, ela pegou, ela mudou um pouco assim, o foco não é apenas essas 3 universidades. Aí eu peguei aqui uma notícia que saiu no G1, que tem como título assim: MEC diz que bloqueio de 30% na verba vale para todas as universidades e institutos federais. Isso significa que esse corte orçamentário de 30% não vai estar direcionado apenas para essas 3 universidades, como eu falei aqui, ou para algumas universidades, mas vai ser para todas as universidades federais e também os institutos federais vão sofrer esse corte, né? Uma coisa que não fica assim muito claro, de diversos comentários que inclusive eu já vi, é assim, que o próprio ministro da Educação, o Weintraub, ele não dá assim umas explicações mais profundas, mais fundamentadas sobre o porquê que o governo tomou essa decisão desse corte. Há explicações econômicas, financeiras, questão de problemas, por exemplo, que o Brasil vem enfrentando, dificuldades financeiras. E aí sai uma série de especulações que o que a gente percebe assim, é uma total falta de conhecimento, né, de saber assim o trabalho mesmo que as universidades no Brasil elas desenvolvem, como o exemplo, a pesquisa que se fala muito, né, o desenvolvimento, por exemplo, de trabalhos acadêmicos e tudo mais, tanto no curso superior quanto na pós-graduação. O Brasil, como muita gente se engana, o Brasil ele está na ponta. O Brasil ele não é um país que está abaixo, por exemplo,
quando se trata de pesquisas, essa coisa toda. A gente dizer, né, ou fazer esse tipo de crítica contra as universidades brasileiras, dizer que as universidades brasileiras não têm produção, isso é uma total ignorância de quem faz esse tipo de afirmação. Uma ignorância de não conhecer, de não tomar o conhecimento, de não saber mesmo o trabalho que as universidades brasileiras elas desenvolvem. E quando nós estamos falando, por exemplo, das universidades federais, eu dou um exemplo para vocês assim, o quanto de pesquisas importantes, por exemplo, que universidades nordestinas têm desenvolvido. Inclusive quando se trata de doenças graves e assim por diante. E São Paulo, a USP, a Unicamp, tem assim um trabalho importantíssimo, apesar de elas pertencerem ao Estado, né, serem universidades estaduais. Mas eu já estou até dizendo isso porque futuramente isso também pode chegar às universidades estaduais. E a gente já ouve, né, algumas reclamações de gestores e tudo mais dessas universidades que também já está sentindo na pele esse tipo de cortes, né, que aos poucos vai acontecendo, né. E aí o que a gente percebe em meio a tudo isso é essa política que está muito presente no governo Bolsonaro, no seu todo, né, no governo Bolsonaro. A gente tem percebido assim no discurso, né, ou poderíamos dizer assim nos discursos, né, o discurso tanto do Bolsonaro quanto dos seus ministros, um discurso assim profundamente ideológico, de uma ideologia que eles carregam, né, em torno de si, junto consigo, né, com eles, uma ideologia que ao mesmo tempo eles vêm assim justificando que existe uma outra ideologia muito presente no campo educacional no Brasil, e a gente cansou de ver muito sobre isso. A questão do tal do marxismo cultural, né, já é bastante assim comentado em muitos dos seus ministros. O próprio Weintraub ele tem esse tipo de concepção, né, de entendimento de que existe um marxismo cultural aí muito forte nas universidades e assim por diante. Então a gente vai percebendo assim que o governo Bolsonaro ele tem travado assim uma guerra, é uma guerra mesmo, não é outra coisa, é uma guerra ideológica, né? Ele defende uma ideologia. Eu quero trazer aqui inclusive uma entrevista que eu assisti há poucos dias, né, daquele do filósofo, o Vladimir Safatli. Ele deu uma entrevista, está nas redes sociais essa entrevista, e ele afirma lá que o governo Bolsonaro ele vem travando assim na sua política, né, colocando em prática na sua política, é uma guerra. Então o que nós temos aí é uma guerra ideológica, né? Uma guerra ideológica. Quando ele chega assim a afirmar, né, essas coisas absurdas que a gente vai vendo por aí, tipo assim, igual uma que muitos de vocês já sabem, que pedindo que os estrangeiros, né, os imigrantes, venham aqui no Brasil, né, e possam assim usar as mulheres e assim por diante, mandando os gays ir para fora ou qualquer coisa assim, os homossexuais. Então você vai percebendo assim toda
uma coisa que ao mesmo tempo podemos assim imaginar que seja uma loucura, né? Bando de malucos, como diz o Lula, ao mesmo tempo há uma questão ideológica muito presente aí. Escola sem partido, aquilo que a gente já viu, né? Já leu a esse respeito, já vimos muitos comentários a esse respeito sobre a escola sem partido. Então, eles trazem consigo uma ideologia que foi assim que está sendo ainda, né, muito difundido, muito assim fundamentado pelo guru deles, que é o Olavo de Carvalho. Né? E o Olavo de Carvalho tem colocado muito assim na cabeça dessa gente, seus ministros, né? Principalmente na pasta da educação a gente tem percebido isso. O ministro anterior, né, que era considerado assim um discípulo do Olavo de Carvalho. Então eles trazem assim junto com eles toda essa ideologia que o Olavo de Carvalho disseminou, né? E a gente sabe assim que o Olavo de Carvalho é um grande representante do chamado ultraconservadorismo, que também o Safato ele fala sobre isso. O Bolsonaro ele representa assim esse ultraconservadorismo que não está apenas aqui no Brasil, né? Esse ultraconservadorismo ele está presente no mundo todo. E tem também um grande representante americano, que é o Steve Bannon, né? Já bastante conhecido, que também anda pelo mundo afora, falando, né? Pregando, né? Dando palestras e tudo mais, nessa linha do ultraconservadorismo. E também reafirmando assim que no mundo há uma presença desse marxismo cultural. O marxismo cultural tomou conta, né, das sociedades, não só brasileira, mas também do mundo todo. Então que essa guerra então ela precisa ser travada, e eles estão travando essa guerra. E a gente, como toda guerra, nós precisamos nos defender, né? Com muitas forças, com muitas garra, né? Nós precisamos nos defender. E não é fácil, porque esse grupo de pessoas aí, eles estão no poder. Eles usam o poder contra nós, por exemplo, que é claro que o nosso poder é a nossa união, é a união de todos, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Só que a gente precisa ter muita força, nos unir, ir para as ruas e tudo mais para poder tipo assim, barrar todo esse tipo de situação que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, associado a essa questão do orçamento, né, do corte orçamentário nas universidades, a gente vai percebendo assim, dias atrás tivemos aquilo que foi anunciado também pelo MEC, também até pelo próprio Bolsonaro, né, em relação às disciplinas de filosofia e sociologia, que pretendem, né, inclusive acabar com esses cursos, né, acabar com esses cursos nas universidades, começar pelas universidades federais. E agora a gente vê mais essa agora sobre esse corte orçamentário. Então, gente, é isso. Quero pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, que dê seu like, faça o seu comentário. E queria, acima de tudo, agradecer. Nós tivemos um bom crescimento no nosso canal de inscrições. Agradeço todos vocês que se inscreveram. E vamos continuar firmes na nossa luta. Não podemos parar. Vamos seguir em frente. Até uma outra vez. Muito obrigado.